Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá, para nós estudarmos juntos a boa palavra de Deus. O convite é que você inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Além disso, você também pode nos seguir nas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões, Igreja de Irajá. Vamos à nossa lição, vamos orar? Graças te damos, ó Pai, por mais uma preciosa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pai, nós pedimos agora que o Senhor fale diretamente aos nossos corações, que saiamos dessa lição transformados segundo a Tua vontade. Dá-nos, ó Pai, a sabedoria necessária para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Continua cuidando de cada uma das nossas famílias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E nesse trimestre nós seguimos estudando a doutrina do Espírito Santo. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, A Diversidade dos Dons Espirituais. Bom, nós temos estudado aqui os dons espirituais à luz da palavra de Deus e podemos perceber que o maior conteúdo bíblico sobre o tema, ele foi produzido pelo apóstolo Paulo. É interessante nós notarmos também que em certo momento foi necessário que ele escrevesse a fim de resolver problemas que estavam sendo causados pelo mau uso e o mau entendimento sobre os dons espirituais. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele vai tratar sobre isso. Vale lembrar que a carta aos Coríntios, de um modo geral, ela contém uma série de advertências à igreja que em Corinto estava enfrentando vários problemas, entre eles divisões e contendas, mundanismo dentro da igreja, imoralidade sexual e prostituição, idolatria, glutonaria, egoísmo e também ignorância quanto aos dons espirituais. Então, eu quero ressaltar aqui também, que já foi dito, que os dons espirituais, ainda que sejam diferentes, eles são todos úteis, uma vez que operam conjuntamente na igreja para o serviço a Deus e também aos outros. Romanos capítulo 12, versos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um só corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. 1 Coríntios capítulo 12, versos de 4 a 6. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. É interessante nós percebermos aqui que o caminho para o tratamento daqueles problemas, eles têm uma base sólida, o amor. 1 Coríntios capítulo 14, o verso 1, a primeira parte. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Isso é um ensinamento muito precioso para nós. O caminho que deve ser seguido, mesmo quando há necessidade de orientar sobre algo, ele deve ser o caminho do amor. E também, no nosso estudo, a base para a compreensão da diversidade dos dons espirituais deve ser o amor. Como descobrir os dons espirituais em minha vida? 1 Coríntios capítulo 14, verso 1, o texto que nós lemos diz assim: busquem com dedicação os dons espirituais. A ideia é que é possível buscar dons. E Paulo ainda aqui, ele está acrescentando a esse tema o busquem com dedicação. Esse mesmo modo de abordar o assunto, a busca dos dons espirituais, já havia sido apresentado por Paulo no capítulo 12, verso 31. Mas como deve ser essa busca então? Primeiro, essa busca ela se dá pela oração. O crente ele deve orar, buscando intimidade com o Pai, a fim de que o Pai aponte a capacitação que será útil para a vida do crente aqui na obra do Senhor. Mas devemos ter em mente também o seguinte: não podemos colocar o foco apenas nos dons espirituais, deixando de lado o doador dos dons. Devemos buscar primeiramente a Deus.
A busca por dons, ela não deve ser mais importante do que a nossa busca por intimidade com o Senhor. E para isso nós devemos viver alinhados com a palavra de Deus. Perceba que há um conjunto de ações para que eu descubra os dons espirituais na minha vida. O seguir Deus como um cristão saudável em oração, de acordo com os princípios da palavra. Lembrando que assim como toda a nossa vida, os dons espirituais, eles devem ser para a glorificação do Senhor e não para a nossa glória pessoal. 1 Coríntios capítulo 12, verso 31, a parte A. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Nós já falamos anteriormente aqui que a expressão melhores dons usada aqui no texto, ela não se refere a uma hierarquia entre dons, onde um seria melhor do que o outro. Mas o que ressalta o texto é que há dons que são melhores para posições específicas no corpo, ou seja, aqueles que são mais úteis, são mais apropriados. Então, a busca por conhecermos os dons espirituais em nossa vida, ela deve ser norteada por uma posição correta dentro do corpo. Nós devemos primeiro entender a nossa posição dentro do corpo. E isso será vislumbrado através do nosso serviço. Devemos servir ao corpo de Cristo, estarmos inseridos na igreja de modo ativo. O melhor dom para cada um de nós é aquele que nos capacita a servir de modo mais adequado à igreja e aos irmãos, de acordo com o papel que desempenhamos no corpo. Concluo esse tópico aqui enfatizando o seguinte: no caminho para nós descobrirmos os dons, nós devemos passar pela oração, pela vida segundo a palavra de Deus e pelo serviço. Somos livres, sim, para pedirmos os melhores dons. Somos livres para pedirmos ao Senhor isso, mas lembrando que Ele concede segundo a sua vontade. E o melhor para cada um de nós é aquilo que será útil para a igreja, conforme a nossa posição de serviço. Como permitir a operação dos dons em minha vida? Romanos capítulo 12, versos de 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Mais uma vez, nós estamos aqui diante de uma lista que não é exaustiva. O que o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui é que os dons devem ser especificamente exercidos. Ou seja, se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. E assim por diante. O dom ele deve ser usado para cumprir a missão que nós recebemos. Isso deve ser feito com humildade e santidade, buscando sempre em oração a orientação do Senhor para cada um de nós. Isso envolve nós estarmos ocupados exclusivamente com as coisas que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo ele vai exortar a Timóteo sobre esse assunto. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 14 e 15. Não negligencie o dom que foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Irmãos, nós não devemos andar de modo contrário ao dom recebido. Isso será um desperdício. O Senhor ele espera que sejamos bons despenseiros do que Ele nos concedeu. Dons. Conforme nós já temos estudado, construímos aqui o entendimento de que dons são capacidades e habilidades específicas concedidas pelo Espírito Santo aos crentes para a atuação no serviço cristão segundo a vontade soberana de Deus. Os principais textos bíblicos que tratam sobre o assunto são Romanos 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 e também o capítulo 14, e ainda Efésios, capítulo 4. Cada um desses textos traz uma abordagem específica sobre o assunto, de modo que juntos eles compõem a base de entendimento sobre dons. Bom, em Romanos 12, a partir do verso 4, o apóstolo Paulo ele vai falar aos crentes que esses são membros de um só corpo, o corpo de Cristo. Romanos 12, versos 4 e 5.
Assim como cada um de nós tem um só corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. E assim também, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aqui, o apóstolo está ressaltando a importância de pensar em coletividade quando se trata dos dons, pois eles são aplicados dentro de um corpo, a igreja, e além disso, cada um há de ter a sua função específica. Mas como isso se dá? O encorajamento que o apóstolo traz é que cada crente seja conduzido segundo a vontade de Deus em humildade e servindo uns aos outros. Já a partir do verso 6, ele vai fazer referência a alguns dons. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Como nós já dissemos aqui, essa lista ela não está encerrando todos os dons. Ela está apenas citando alguns daqueles dons que estavam sendo identificados naquela igreja. E nos versos seguintes, o apóstolo Paulo também vai falar de amor, assim como fala de amor quando está tratando do assunto na sua primeira carta aos Coríntios. Ele mostra então, e nós queremos reforçar isso, que o exercício do amor é mais importante do que qualquer dom. Na primeira carta aos Coríntios, capítulos 12 e 14, nós veremos também o assunto de dons. E Paulo aqui usa nos 2 capítulos o mesmo enfoque, que é o ensino. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, ele vai tratar agora aqui de algo visando o ensino daqueles irmãos. Paulo ele vai ser então mais didático a partir daqui. Lembrando que essa carta aos Coríntios, ela foi escrita para combater divisões e falta de amor naquela igreja. Isso estava sendo causado pelo orgulho e pela presunção. Paulo ele vai reforçar que os dons eles foram distribuídos a cada um conforme a utilidade para a igreja. Os versos de 1 a 4 do capítulo 14 da primeira carta, eu lerei e estarei também fazendo um comentário. Verso 1. Sigam o caminho do amor. Aqui Paulo, ele inicia falando que o amor ele deve ser a base do viver cristão. E o verso continua. E busquem com dedicação os dons espirituais. Nós já falamos aqui que os dons eles podem ser buscados, principalmente o dom de profecia. Bom, fazer aqui uma observação antes de continuar a leitura. A partir daqui, Paulo ele vai tratar de uma situação onde nós entendemos que havia naquela igreja irmãos que desejavam falar em línguas de maneira a se mostrar como espirituais. Isso porque o dom de línguas, ele é um dom que tem uma visibilidade maior. Parece que aqueles irmãos, eles estavam querendo aparecer uns sobre os outros, dizendo ser melhores. Estavam, de alguma forma, buscando parecer mais espirituais do que outros. Então, Paulo aqui, ele disse buscar os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Esse contexto é necessário para nós compreendermos agora os próximos versos. O verso 2. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, de fato que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aqui nós entendemos que a profecia ela está ligada à pregação da palavra, que edifica, encoraja e consola. E segue o texto. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então, aquele que recebeu do Senhor um dom específico, ele sempre deve buscar o seu exercício apontando primeiramente para o corpo. Lembrando que ninguém é melhor do que ninguém. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Todos têm a sua importância no corpo. Efésios capítulo 4
Agora, nós veremos nesse texto sobre os deveres cristãos. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo está tratando. Mas ele inclui também dons nessa temática, na sua abordagem. Efésios capítulo 4, versos 7 e 8. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Aqui vale lembrar que os dons eles foram concedidos à igreja a partir do momento que Jesus ascendeu aos céus. Os versos de 11 a 14. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Falando então sobre os dons espirituais aqui, Paulo ele mostra que o seu objetivo é a preparação dos santos, a edificação do corpo, visando a unidade da fé e o conhecimento sobre o Filho de Deus. Tudo isso com o intuito de que aqueles irmãos se tornassem maduros. Irmãos, assim nós vemos nas palavras do apóstolo que o estudo sobre dons é muito importante para que não sejamos levados por ventos de doutrinas, que muitas vezes parecem até ser novidades, mas apenas estão causando confusão no corpo. Por isso, ele sempre ressalta que o mais importante é o amor. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor nos capacite segundo a tua vontade para aquilo que o Senhor tem para nós, que nós possamos ser úteis à tua obra. Nosso desejo é que vivamos em amor, que possamos exercer o que temos recebido de ti com humildade, ó Pai, e que nossa vida impacte outras vidas segundo o teu propósito para nós, que nós mostremos o teu amor a cada um de nossos irmãos. Oramos, ó Pai, agradecidos pela tua palavra, pedindo mais uma vez que o Senhor abençoe as nossas famílias. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer, sem esperança, a esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a
pois erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar só Cristo é, ordem a todo caos, e assim pregando, discipulando, eu vou anunciar, ao Brasil proclamar, que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para o mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a Deus. Vou anunciar ao Brasil, a esperança está.